Esse é o Ancapso e nós vamos falar da convocação que o Bolsonaro fez para as manifestações agora, tá? Ele fez uma convocação diferente, ele convocou para o dia 16 de março a manifestação no Rio de Janeiro e convocou em São Paulo em outra data. Tá aqui ó, o tweet dele, convocou no dia 6 de abril, domingo, às 14 horas na Avenida Paulista, né? E com a pauta que ele quer, que é a pauta de anistia, liberdade de expressão, fora Lula do 2026, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu já falei para vocês que eu sou a favor do impeachment do Lula. Eu quero protestar pelo impeachment do Lula. Porém, eu tenho que reconhecer que Bolsonaro tem um argumento muito forte nessa história que eu vou explicar para vocês. E nesse argumento eu vou explicar para vocês também como que o STF, com essa perseguição a Bolsonaro, está criando um monstro na política brasileira. Um monstro. Tá de um lado o PT e o PSDB, ou PSD, a centro-esquerda ali querendo tirar Bolsonaro na marra, porque sabe que se Bolsonaro concorrer ele ganha. No entanto, para fazer isso, estão perseguindo o Bolsonaro para impedir ele de participar nas eleições, e isso é a pior alternativa possível. Não é por outro motivo que lá nos Estados Unidos o pessoal da esquerda também estava doido para tirar o Trump das eleições, mas não fez tanta força assim. O Trump acabou sendo eleito, o Bolsonaro provavelmente vai ser eleito em 2026. Por que os Estados Unidos fizeram isso? Porque é o menos pior. Perseguir Trump lá, tal como perseguir Bolsonaro aqui, iria criar um monstro que vai durar gerações aqui no Brasil. Um monstro do lado bom, né? Do lado positivo. Um monstro para eles da esquerda lá, que vai assombrar o pessoal da esquerda por gerações aqui no Brasil. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por Curitiba, dá de 10-0 em Lisboa. Quanto maior o amor, maior o seu custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro está convocando para as eleições no Rio de Janeiro e em São Paulo pela anistia e liberdade de expressão, mas em datas diferentes, ou seja, seria 16 de março só em Copacabana. Ele quer garantir que vai ter muita gente lá em Copacabana nessa manifestação do dia 16 de março, eu vou estar lá. E no dia 6 de abril, domingo, na Avenida Paulista, uma outra manifestação com essa mesma característica, né? Vão haver outras manifestações no Brasil no dia 16 de março, tá? Não tem nada que impeça ninguém de fazer manifestação em nenhuma outra cidade. Vai ter em São Paulo, vai ter em Belo Horizonte, vai ter em várias outras cidades. Eu, particularmente, quero pedir o impeachment do Lula. Acho que o Brasil não aguenta 2 anos, acho que é um erro estratégico deixar o impeachment do Lula para lá, mas eu tenho que reconhecer a liderança do Bolsonaro nessa história. Se o Bolsonaro está falando que não é para pedir essas coisas, eu vou seguir Bolsonaro e não vou pedir essas coisas na manifestação também. E o motivo é muito simples, eu vou explicar para vocês. O que está acontecendo aqui é que o STF está criando um monstro com essa perseguição de Bolsonaro. Olha aqui o pessoal falando aqui, não, Bolsonaro falou que a manifestação, ele vai estar na manifestação do dia 16 em Copacabana, e aqui ó, o pessoal que está mostrando que tem outras pessoas organizando manifestação em São Paulo, não sei o que lá, que não querem o Bolsonaro lá, querem fazer uma manifestação sem Bolsonaro. Então, assim, eu acho que é direito das pessoas fazerem manifestação sem Bolsonaro, não vejo problema nenhum, eu também quero muito o impeachment do Lula, mas a verdade é que eu acho que é fundamental estar do lado do Bolsonaro nessa história. Aqui, ó. Algumas pessoas estão dizendo aqui, ó, Bolsonaro desvirtua a manifestação de 16 de março para benefício próprio, porque ele não quer que as pessoas... Como o benefício próprio, se ele não está nem elegível no final das contas, esse é o problema. É justamente essa perseguição a Bolsonaro que está dando a Bolsonaro a arma para mostrar a importância dele para a direita. Olha só o que ele está falando. Circulou um áudio, ele falando, olha só, depois vão botar a culpa em mim. Mesmo eu não tenho nada a ver com a manifestação, como aconteceu, diga-se de passagem, no dia 8 de janeiro, mesmo eu não tenho nada a ver com a manifestação, o pessoal já estava criticando o Bolsonaro naquela manifestação, fora Bolsonaro, não sei o que lá, nada impediu de que colocassem a culpa da manifestação do 8 de janeiro em Bolsonaro, tá? A ação do TSE correndo lá, acusando ele de ser culpado de uma coisa que ele não tem nenhuma ligação, que ele criticou, que ele falou que não queria. E a mesma coisa vai acontecer agora. Esse pessoal fica brincando de ser direita, mas no final das contas, quem incomoda o sistema mesmo é o Bolsonaro. Não é à toa que o sistema não briga com o Moro, não briga com o pessoal aqui, não briga com o MBL. O MBL tá bem pra caramba, ninguém critica o MBL. Por quê? Porque não fazem nem cosquinha no sistema, não fazem nem cosquinha no STF. Quem que o pessoal do STF corre atrás? O Bolsonaro. E aí, o que isso está gerando, né? Que tem um monte de gente criticando o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro transformou num palanque eleitoral e não sei o que lá.
tudo indica que Bolsonaro está dividindo a direita e não sei o que lá. E não é isso. O que o Bolsonaro está fazendo é liderando a direita. Ah, tem uma direita sem Bolsonaro? Eu ouvi dizer que tem. Eu, sinceramente, não levo ela a sério. A direita que tem no Brasil é a direita Bolsonaro. E quem que faz isso? Quem faz isso é exatamente o STF. Bolsonaro surgiu no cenário político brasileiro exatamente por ser o cara mais anti-Lula que existia. Eu sempre deixei isso claro. Por que a população abraçou tanto o Bolsonaro? Né? Primeiro por uma questão de identificação, o cara parece um tiozão e coisa e tal, então tem essa questão de identificação, mas ele sempre foi muito anti-Lula. E o que está acontecendo nesse momento? Né? Tá todo mundo batendo no Bolsonaro para tirar ele da corrida, porque o Centrão tá todo animado. Vocês já viram o pessoal do Centrão? Não, porque terceira via agora vai, porque nem Lula nem Bolsonaro ganham em 2026, agora é a nossa vez do Centrão, nós vamos botar a isentosfera na presidência da República e não sei o que lá. Ilusão. Quanto mais batem no Bolsonaro, mais colocam ele no cargo mais importante do Brasil, que é o cargo de anti-Lula. Não interessa se ele está inelegível, não interessa se ele está preso, não interessa se ele está acorrentado, não interessa se estão jogando flecha nele o tempo todo, ele está no cargo mais importante, que é o anti-Lula. Aqui, ó, o pessoal da isentosfera está começando a ficar preocupado, que a tranquilidade de Bolsonaro causa estranheza. O pessoal, não, o Bolsonaro está muito tranquilo. Aí que eles estão dizendo que é porque eles acham que o Trump vai interferir, vai resolver o problema. Eu já falei para vocês que sim, o Trump vai apoiar o Bolsonaro aqui no Brasil, o Trump vai fazer medidas para Bolsonaro estar inelegível aqui, mas eu não sei se vai ter sucesso não. O pessoal aqui da esquerda é burro pra caralho, é burro a ponto de insistir na estratégia errada. A estratégia que lá nos Estados Unidos eles viram que era suicida. Se eles continuassem tornando o Trump inelegível ou impedissem ele de concorrer nas eleições de lá, iam criar um monstro, iam criar o cara que é o antissistema total. E isso é o risco maior do sistema, porque esse cara não vai sumir. Mesmo se matarem o Bolsonaro na cadeia, porque tem gente dizendo que o plano do PT é esse, é prender o Bolsonaro e matar ele na cadeia. Não sei qual é o plano deles, eu sei que eles estão desesperados nessa história, então não descarto isso de forma alguma, mas mesmo nesse caso, Bolsonaro continua existindo como ideia, meu amigo. Quem está colocando Bolsonaro como rei da política no Brasil é o STF, com essa perseguição toda. Por quê? De novo, como que Bolsonaro surgiu na política brasileira? Ele era um deputado do Rio de Janeiro, meio sem significância, sem muita expressão e coisa e tal, mas que sempre batia no PT, sempre batia no Lula. Quando saiu todo o escândalo de corrupção do governo Lula, quem que o povo acreditou que seria o verdadeiro anti-Lula? O Bolsonaro. Tinha um monte de gente querendo ser anti-Lula. O pessoal que queria ser anti-Lula depois que surgiu o escândalo do PT, todo mundo viu, pô, mas você está sendo anti-Lula agora, o Bolsonaro era anti-Lula lá atrás, já brigava com Lula lá atrás. Tem imagem do Bolsonaro mandando a Maria do Rosário ir não sei aonde, lá atrás. Então, ou seja, isso fica na mentalidade do povo brasileiro. O Bolsonaro cresceu por ser o anti-Lula. E agora, com essa perseguição do STF, essa perseguição do governo Lula contra o Bolsonaro, eles estão fazendo o quê? Estão colocando o Bolsonaro como anti-Lula muito forte. E aí o que acontece, né? Aqui, ó. A gente já vê que a questão do processo do Bolsonaro é evidentemente uma perseguição. Tá todo mundo vendo isso, qualquer pessoa consegue perceber isso. E ao mesmo tempo, o Lula está indo para o buraco, o governo Lula está indo para o buraco, a aprovação do Lula está caindo. Vai chegar 2026 com o pessoal querendo um anti-Lula. Justamente esse é o ponto. E quem é que é o maior anti-Lula de todos? Quem é que é o cara perseguido pelo Lula? Quem é que é o cara perseguido pelo establishment brasileiro? É o Bolsonaro. O Bolsonaro vai mandar no Brasil, esteja sentado onde estiver. Se ele estiver sentado na cadeira de presidência, ótimo. Pelo menos é de forma institucional. Se não estiver sentado, ele pode estar sentado no vaso sanitário do presídio. Vai estar mandando no Brasil, no final das contas, porque a população quer um anti-Lula. E elegeram ele como anti-Lula máximo. Ao invés do STF perseguir o Moro, ou perseguir o Dória, ou perseguir alguém do Centrão, eles não vão fazer isso. Eles estão perseguindo o Bolsonaro, que estão criando um monstro. Foi o que o Bolsonaro falou, vão me culpar por qualquer coisa que aconteça nessa manifestação de 16 de março, mesmo que eu não tenha nada a ver com ela. E aí ele mandou a real, ele mostrou que não tem jeito. Quem colocou ele como no comando da direita brasileira foi o STF, brigando com ele, ao brigar com ele, né? Aqui, ó. E, por outro lado, o pessoal da esquerda já está percebendo esse problema. Lula depende de mobilização social para sobreviver. É aquilo que eu falei para vocês, o governo Bolsonaro tinha apoio popular. Quando tentaram tirar ele da presidência que ele estava lá, o Bolsonaro convocava uma manifestação, botava 1 milhão de pessoas na rua, morria o assunto, né? O Lula não consegue fazer, o Lula não consegue juntar 6 pessoas numa sala fechada apoiando ele, se não pagar.
né? O Lula, tudo do Lula é pago, né? E este é o problema. O pessoal tratou o Bolsonaro como um acidente de percurso. Não, foi um disparo em massa de WhatsApp ali que elegeu o cara. Não, é uma coisa besteira. Vamos destruir o Bolsonaro, vamos acabar com o vencemos o bolsonarismo, disse uma pessoa aí que eu nem lembro quem é. No final das contas, o grande erro estratégico deles foi esse. Se o Bolsonaro realmente fosse um fenômeno temporário e coisa e tal, né, fosse uma besteira que por acaso esses populares do Brasil não sabem votar, aí votaram no Bolsonaro. Se fosse isso mesmo, a estratégia deles está correta, beleza, tiraram o Bolsonaro do poder, botaram lá um pinguço corrupto teleguiado pelo STF e pronto, está tudo resolvido. Só que esse não era o problema. O diagnóstico deles estava errado. O Bolsonaro surge de justamente uma revolta do povo brasileiro contra o tamanho do Estado, contra todas as coisas erradas que o Lula fez. Ele é o grande anti-Lula. E aí no momento que eles botam o Lula lá e continua o Lula batendo no Bolsonaro, continua o STF batendo no Bolsonaro, eles estão criando um monstro. Um monstro, mesmo que esteja sentado na cadeira lá do presídio, mesmo que esteja sentado na cela dele, vai estar mandando no Brasil. Esse tipo de coisa, esse erro político que o pessoal está cometendo, tem implicações num monte de lugar. O que eu falo para vocês é isso. A minha visão é essa. Não tem direita sem Bolsonaro. Não tem oposição ao PT sem Bolsonaro. Então eu vou obedecer ao Bolsonaro e vou partir para as pautas que ele quer. Eu espero que o Bolsonaro peça o impeachment do Lula, porque eu acho que seria importante para o Brasil. O Lula está quebrando a economia e vai quebrar muito mais até 2026 na tentativa de se reeleger. Mas enfim, vamos em frente. É a liderança que nós temos e é uma boa liderança. É uma liderança significativa exatamente pelas porradas que está tomando do Lula e do STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.